Olá, este vídeo aborda estudos de adaptação. Adaptação são características que favorecem a sobrevivência e a reprodução. Essas características adaptativas são consequências da história evolutiva que consistem na mudança de caracteres hereditários dos organismos ao longo das gerações. Então, basicamente, são modificações de diferentes linhagens a partir de ancestrais comuns que surgiram com alterações genéticas influenciadas por circunstâncias ambientais. Não há como falar de adaptação sem também falar de seleção natural, proposta por Darwin em 1859 em seu livro A Origem das Espécies. A seleção natural é como se fosse uma peneira, que tende a eliminar alelos e características que reduzem o valor adaptativo, e são as circunstâncias ambientais que vão influenciar na determinação de qual organismo é o mais apto para sobreviver e reproduzir. Podemos exemplificar como a seleção natural atua utilizando o clássico exemplo das girafas. Segundo Darwin, existiam girafas de pescoço longo e girafas de pescoço curto. As girafas de pescoço curto apresentavam uma maior dificuldade de conseguir alimento em locais mais altos, quando os vegetais mais baixos estavam escassos. Logo, as girafas de pescoço longo apresentaram mais vantagem, uma vez que elas tinham maior chance de sobrevivência e de reprodução. Logo, estariam mais aptas ao meio. Para estudar as adaptações, a biologia evolutiva aborda alguns assuntos e métodos como evolução comportamental, que estudam as adaptações, como por exemplo o sistema de acasalamento, mecanismos de fugas e caça de presas e predadores, como estratégia de camuflagem, etc. Os especialistas dessa área perceberam que as características comportamentais evoluíram de maneira muito semelhante com as características estruturais. A paleontologia evolutiva examina as origens e os destinos de linhagens, analisam as mudanças anatômicas ao longo do tempo de acordo com as variações geográficas e temporais do passado geológico, a fim de compreender quais adaptações foram necessárias para a sobrevivência das espécies. A biologia evolutiva do desenvolvimento procura compreender de que modo a variação ao nível genético resulta em variação nas características que afetam na sobrevivência e reprodução. Esta área estuda os processos de tradução da informação genética contida no DNA de um organismo, o seu genótipo, em relação às suas características fenotípicas, e como é que isso afetaram negativamente ou positivamente as espécies. A fisiologia e morfologia evolutiva é a área que dedica-se a observar a maneira pela qual os traços bioquímicos, fisiológicos e anatômicos dos organismos os tornam adaptados ao ambiente. São levantadas algumas questões como, por exemplo, como e por que algumas espécies toleram uma faixa de fatores ambientais, como, por exemplo, temperatura, enquanto outras estão limitadas a esses fatores. E existem mecanismos que permitem que as populações possam se adaptar em um novo ambiente? Bom, esses são os principais estudos de adaptação. Eu sou graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viçosa e este vídeo teve como intuito a divulgação científica pela disciplina Fundamentos de Evolução Biológica, administrada pela professora doutora Karine.